Logom é a revista online da Rosa Cruz Áurea. Esperamos que a Logom possa adicionar algo à sua vida, inspirá-lo a fazer novas perguntas e alimentar sua busca por respostas. Seja bem-vindo. Agni, o deus do fogo, é o deus mais antigo e reverenciado da Índia. Durante a minha visita a Agnisala, o templo a ele dedicado em Patan, Nepal, experimentei uma manifestação especial e poderosa de inteligência espiritual, que nos chama, no caminho para fora da limitação temporal, para retornar à casa do Pai, ao Nirvana. Agnisala, visita um templo do fogo, sobre o mistério do fogo. Os Vedas pertencem a tradições religiosas muito antigas da humanidade. Eles se originam da religião dos arianos, que migraram para a Índia por volta de 1500 a.C. Quando a Bíblia fala do fogo divino, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, o nosso Deus é um fogo consumidor. Isso significa a preservação e continuação de uma antiga herança humana. Hoje, em nossa época, há indícios de uma influência renovada e poderosa do fogo divino. Altas vibrações espirituais estão descendo do supratemporal para o temporal. Somos receptivos a elas? Podemos experimentá-las em nossas almas como os antigos podiam? Eles realçaram e personificaram a eficácia do fogo. Agni, em sânscrito, o deus do fogo do Rig Veda, é o deus mais antigo e reverenciado da Índia. Ele é uma das 3 grandes divindades védicas: Agni, Vayu e Surya, e também todas as 3 em uma, pois é o triplo aspecto do fogo. No céu, como o sol, Surya; na atmosfera ou no ar, como um relâmpago, Vayu; na terra, como fogo comum. Agni pertencia ao início da Trimurti Védica, antes de Vishnu receber um lugar de honra e antes de Brahma e Shiva aparecerem como divindades. Ouvi falar de um templo antigo extraordinário na antiga cidade de Patan, no Nepal, o Agnisala, onde os sacrifícios védicos de fogo ainda são celebrados ao pôr do sol e ao nascer do sol e em várias fases lunares. Resolvi procurar esse templo e, se possível, participar de um ritual. Devo me curvar profundamente. Minha caminhada antes do nascer do sol até Agnisala me leva pelas ruas estreitas da antiga cidade real de Patan. O caminho parece terminar em uma árvore que cresceu no beco, a Baruna brychias, árvore Baruna. Devo me curvar profundamente para passar sob a árvore, que faz parte do complexo de Agnisala, bem como através do portão baixo de entrada que leva a um pátio simples e limpo. Dizem as lendas que a árvore cresce no pátio de Agnisala desde o período Rigveda, ou seja, há mais de 3.000 anos. Depois de passar pelo portão, uma atmosfera de calma e serenidade me envolve, visivelmente diferente da agitação dentro e ao redor dos outros templos do Nepal. Através de uma janela, posso ver o interior do Agnisala e distinguir várias lareiras na fumaça do fogo latente, bem como um jovem sacerdote sentado no chão, absorto em murmurar antigas escrituras sânscritas. Ele está preparando o ritual de invocação de Agni ao nascer do sol. As mulheres, raramente os homens, montam numa plataforma em frente ao edifício suas placas de oferendas. Estas contêm todas as oferendas comuns a outros templos do Nepal, como flores, arroz, incenso, especiarias e um pequeno feixe de varas de madeira, uma característica especial da oferenda de Agni, que são usadas para acender o fogo de Agni. O sacerdote interrompe a leitura dos textos, recebe as oferendas, abençoa-as
e devolve o prato de oferendas com prasad, pétalas de flores consagradas, que os ofertantes colocam nos cabelos. Os sacrificadores entregam a si mesmos seu tika, o ponto vermelho na testa, de uma tigela de espera, e se despedem sem palavras. Lembro-me da invocação de Agni no início do Rig Veda. A ti, dissipador da noite, ó Agni, dia após dia, com oração, trazendo-te reverência, nós viemos, governante dos sacrifícios, guardião da lei eterna, radiante, crescendo em tua própria morada. Seja para nós de fácil abordagem, assim como um pai para seu filho. Agni, esteja conosco para a salvação. Agni incorpora luz e calor. Esta invocação de Agni mostra o seu significado no mundo das divindades dos Vedas e do hinduísmo. Agni, que incorpora luz e calor, está presente em todos os seres criados e não criados. Ele é a essência primordial do universo e é adorado por todos os deuses e humanos. No hinduísmo medieval, Agni geralmente se tornava Vishnu, e poucos locais especiais de sacrifício de Agni sobreviveram naquela época. No entanto, a invocação de Agni e os sacrifícios a ele ainda são parte integrante do ciclo de vida hindu. Desde os sacrifícios antes e após o nascimento de uma criança, passando por vários estágios de desenvolvimento, até o casamento e a queima, Agni, de cadáveres. O fogo da lareira, que se mantém aceso em todas as famílias tradicionais, desempenha um papel especial. Os sacrifícios ao pôr do sol e ao nascer do sol são um ritual diário nos locais de sacrifício de Agni e em muitos lares hindus. No ritual do pôr do sol, Agni é invocado e solicitado a proteger o sol em sua passagem, invisível, pela escuridão da noite. No ritual do nascer do sol, agradece-se a Agni porque o sol novamente ilumina, aquece e irradia pelo mundo. Ao lado desse aspecto cósmico está a adoração de Agni como um mensageiro entre os humanos e os deuses, a quem se pode recorrer com pedidos e desejos pessoais. Agni atua em todos os mundos. Enquanto pondero sobre o significado e as origens de Agni e ainda permaneço na contemplação das oferendas, do templo e do pátio, mergulho na serenidade sobrenatural do lugar e na oferenda murmurada do sacerdote. O fogo brilhante na lareira de Agni me traz de volta à realidade. O sacerdote empilhou os gravetos de madeira sacrificiais na lareira quadrada e acendeu-os nas brasas do fogo eterno. Posso perceber dois processos ocorrendo simultaneamente: o sacrifício impessoal e a ação de graças a Agni, por um lado, e os rituais de puja focados nas necessidades terrenas dos sacrificadores, por outro, e sentir sua diferença. Dois outros jovens sacerdotes acendem o fogo sacrificial nas outras duas lareiras, enquanto o sacerdote principal senta-se novamente em frente ao fogo consagrado a Agni e continua o ritual lendo as orações em sânscrito. Meus pensamentos tentam captar e compreender as duas realidades do sacrifício ou adoração de Agni como fogo espiritual divino. O Agni invisível, abrangente, mas nunca totalmente compreensível, e os pujas, focados na vida e aspiração terrenas. Claramente, vejo diante de mim, nos movimentos do fogo físico, nosso mundo sujeito a mudanças, e ao mesmo tempo, sinto dentro de mim a grandeza intangível e incognoscível de Agni, o fogo espiritual do reino que não é deste mundo. Perdido em pensamentos, saio silenciosamente do pátio de Agnisala. Lá fora, no mundo, vejo uma mulher agachada no chão com uma lamparina de manteiga na mão, celebrando seu ritual matinal diário
na pedra de sacrifício colocada em frente a todas as casas nepalesas. Meus pensamentos giram em torno de questões sobre o significado e a posição do Agnisala e seus rituais. Este lugar é um dos antigos e ainda preservados templos do fogo de que falam todas as religiões e esotéricos. Representa uma escada para o céu, como aconteceu com Jacó em seu aspecto espiritual, ou é uma bela e antiga tradição que foi reduzida a rituais formais ao longo dos séculos? Quem sou eu para dar respostas a essas perguntas? Minha intuição me diz que o Agnisala é uma manifestação especial e poderosa de inteligência espiritual que nos chama ou quer nos chamar no caminho de saída da limitação temporal para retornar à casa do Pai, ao Nirvana. Vejo, como numa imagem, 3 círculos ou espirais subindo do Agnisala. Primeiro, ao sacrifício no próprio interesse, o pedido de bens mundanos, saúde, etc., que Agni supostamente leva aos deuses através da fumaça do fogo sacrificial. Outro círculo mais estreito mostra-me como os sacrificadores fazem perguntas sobre o significado e o propósito das suas vidas e do mundo. Agni é solicitado a dar respostas às grandes questões da humanidade. A fumaça dos fogos sacrificiais também carrega esses pedidos e perguntas para o universo incomensurável. A parte mais interna da minha imagem, parece-me, mostra a onipresença do fogo em suas inúmeras formas, a onisciência, conectada com tudo o que é criado e incriado. Agni, o Deus do fogo. A imersão do fogo. Li sobre o mistério do fogo nas explicações de Jan van Eyckenborg. Há um fogo incognoscível e dele emerge um fogo reconhecível. O fogo incognoscível é o Espírito Virgem, e o fogo reconhecível é o Espírito que entra em contato com a substância astral. Todo discípulo, no caminho espiritual, conhece teoricamente o caminho para a imersão do Espírito, o caminho para transformar o fogo incognoscível em fogo reconhecível. Os Rosacruzes clássicos chamavam isso de arte de fazer ouro. Os fabricantes de ouro originais eram os irmãos e irmãs que trilharam o caminho do Espírito, de acordo com o qual souberam como trazer à existência o fogo dourado, a chama dourada. A adoração do fogo era originalmente a adoração do Espírito. O culto ao Sol é um culto espiritual. Porém, não se deve permanecer com tal culto, com a adoração do Espírito. O que é importante é a realização do próprio fogo, a produção do próprio ouro. Como humanidade, estamos novamente na fase do derramamento do Espírito Santo. Novamente, o fogo pentecostal está aceso. Significa aprender a lidar com a força mais poderosa do universo, a trabalhar com ela e a responder-lhe. O contato entre o espírito e o campo astral do discípulo provoca uma chama de fogo, uma luz constantemente ardente, como um campo respiratório, como um campo de vida. O candidato tornou-se então um filho do fogo. Ele possui o corpo do espírito. Assim, o corpo-alma vivo foi construído em esforço laborioso e luta no caminho, mas o corpo espiritual surgiu como um relâmpago. Fica claro para mim. Existe um ensinamento universal sobre a relação entre o homem e Deus. Ele revela-se quando percorremos o caminho até as profundezas do nosso próprio ser, as profundezas onde estão ancoradas as raízes da existência humana.